gente, eu sou a Só, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer uma dica de materiais que eu não considero úteis para se ter aí no seu ateliê. Gente, eu estou falando por experiência minha, tá? Porém, se você tem essas ferramentas e gostou, tudo bem. Mas eu particularmente considero elas umas ferramentas que não se vale a pena investir se você está começando agora no mundo do scrapbook. Lembrando que aqui esse canal é bem para quem está começando a fazer scrapbook, para quem é iniciante aí no mundo do scrapbook, porque você vai aprender muitas coisas a partir do zero. E a primeira coisa que eu não considero muito útil aí no scrapbook, gente, são furadores aleatórios. Esses furadores, eles, pra mim, assim, eu fiz a compra de muitos furadores, então tem furadores aqui que eu nem uso. Muitos deles passaram aqui por mim e, olha, nunca usei. Alguns eu já me desfiz e outros eu continuo com eles. Eu sinceramente consideraria não investir, porque tem alguns aqui, ó, que eu investi e eu quase que não uso, como é o caso aqui, ó, desse aqui de cupcake. Usei uma vez ou outra, talvez eu volte a usar ainda, porque agora eu tô fazendo bastante embellishments, mas não é um furador que você usa muito, então ele é um pouco desnecessário. Ao invés de investir um assim, se você não vai usar ou vai usar uma vez só, não é interessante. É interessante você investir num furador que você vai usar muito, porque um para ficar parado e você não usar é dinheiro jogado fora. Esse aqui de bailarina também foi um que eu investi, gente, eu nunca usei. Se eu usei uma vez só, foi para testar e ficou ali, ó, parado, e eu nunca usei, porque eu não fiz nada voltado para bailarina. Por que eu comprei? Não sei. Mas é um que eu não uso muito, com frequência. Esse daqui, ó, dessa mini tag muito pequenininha, não tem utilidade para mim em nada. Eu ainda não achei utilidade para ele. Eu comprei achando que ia ter alguma utilidade por ser uma mini tag, mas também não usei tanto assim. Esse furador aqui, ó, com essa florzinha que fura assim. Eu considero esse furador aqui muito aleatório. Ele fura aqui no meio. Se você não vai fazer muitas coisas com ele, esse tipo de furador aqui eu considero muito aleatório. E não é necessário também, tá? Porque, como eu disse, eu uso muito pouco dele. Esse daqui em formato de árvore, pra que eu ia usar? Quase nunca que eu uso ele também, muito pouco. E ele é muito ruim de usar, então eu considero esse furador assim bem aleatório. Foi dinheiro jogado fora, sério, porque eu nem lembro quanto que eu paguei nele, mas pra mim foi dinheiro jogado fora e ele é bem aleatório. Esse aqui, ó, em formato de coroinha. Eu quase que não uso, gente. Só se você trabalhar com coisas de festa, essas coisas assim, pra mim esse furador aqui é totalmente aleatório. E pra quem tá fazendo scrapbook, não é necessário você ter. Que até porque hoje a gente tem recortes, die cuts, que até facilita. Então, furadores assim, eu acho que não é um investimento assim que você deve fazer, até porque furadores não são tão baratos assim. Então, você invista numa coisa que você vai usar muito, né, que você vai usar. Se eu soubesse disso quando eu comecei, talvez eu não teria investido em coisas tão desnecessárias assim, teria investido em outras coisas mais. Dá vontade de ter? Sim, gente, dá. Não vou negar, não vou mentir, não vou ser hipócrita. Mas hoje, vendo lá atrás, são coisas que eu não consideraria tão necessárias assim. Então, invista no furador de escalope, no furador de círculo, que são mais úteis. É o que a gente mais acaba usando, e furadores de canto, tá? Porque esses daqui, assim, meio aleatórios, a gente quase não tá... Ah, e furador de flores são necessários. Eu tenho alguns, mas não são tantos, mas como eu tenho a maquininha de corte, eu tenho poucos furadores de flores, tá? Então, invista num furador que você sabe que você vai usar muito. Se você não vai usar muito, nem invista seu dinheiro em outra coisa mais necessária. Outra coisa pra mim também que eu me arrependi de ter comprado
foi a fuse. Gente, eu e a fuse é um caso sério. Eu não consigo me adaptar com essa maquininha. Eu até pretendo fazer aquele curso lá da Pri Fidelis para ver o que ela ensina de bom com essa fuse, porque ela ama a fuse. Então eu pretendo fazer esse curso com ela para ver o que traz de bom nessa fuse, porque para mim, gente, eu considerei um investimento nada satisfatório. Ela tá aqui guardadinha com poeira, eu quase que nem uso ela. Confesso pra você que eu uso a Fuse Tabajara. Por quê? Você pode usar aqui a ferramenta, o ferro de solda do seu marido. Porque eu uso às vezes o ferro de solda do meu marido, porque o ferro de solda também, ó, vou mostrar pra vocês que como é até parecido, ó, com a Fuse, ó. Bora lá, bora comparar, ó, tá vendo? A única diferença aqui é a cor, que é bonita, tá? Mas, ó, o meu ferrinho de solda é bem parecido com a Fuse. E ele também vem com várias funções, até outras funções a mais aqui. Esse daqui não é aqui, não. É em outro negocinho. Ah, tá. Eu tenho que tirar aqui, que ele vai aqui. Esse ferrinho de solda eu usava do meu marido, mas ele usa, né? Então eu tive que devolver. Aquelas são praticamente que iguais. Só que essa daqui que eu comprei, pra não ficar usando a do meu marido, ela vem com várias outras ferramentas e várias outras funções. Eu ainda não testei, mas eu pretendo fazer um vídeo testando as duas. Mas olha, essa minha Fuse aqui, gente, eu não sei. É um caso sério. Eu não sei usar essa ferramenta. Ela não esquenta e... essas são as ferramentas que vem com ela, né? Vem com a Fuse. E essa daqui são as ferramentas que vem com a minha Fuse Tabajara. Eu disse que a Fuse Tabajara. Enfim, ó, a Fuse Tabajara, ela também, ó, vem com vários coisinhas que é equiparado aqui o da Fuse. Só que alguns são diferentes, outros não. Eu ainda não testei, mas vou testar aqui um dia com vocês pra gente ver quais são as diferenças de uma para outra, né? O que ela faz, o que ela não faz. Esse negócio aqui é daqui? Não, eu não sei, gente. Eu acho que eu perdi algumas coisas daqui. Ah, tá. Ó, esse encaixa aqui também, ó. Essa minha aqui encaixa aqui. Essa daqui ela dá pra fazer coisas em madeira e coisa e tal. Eu não sei se a Fuse permite isso, tá? Mas enfim, essa é uma ferramenta que se você tem um ferro de solda em casa e quer usar, você pode usar tanto quanto. Porque a Fuse, pra mim, foi um investimento que eu já fiz há mais de 2 anos. Não, fui tentar usar ela uma vez, não deu certo, eu sou assim, eu começo a usar... E aí, se não dá certo, eu já fico com raiva e já me estresso. Eu já me estresso e já largo aquilo. Eu tentei usar ela e a primeira vez quando ela chegou, eu testei e aí não esquentava. E a outra que veio era aquela mais redondinha, não era desse estilo aqui. Aí trocaram e mandaram essa daqui, que não funcionou do mesmo jeito. E aí mandei de novo informando que... ela não funcionou e coisa e tal, aí me mandaram outra. Aí veio essa última. Essa última aqui, ela ligou, esquentou, mas na hora de fazer o uso do plástico, ela parecia que coisava, mas não ia direito, sabe? Não ficava certinho. E então eu pensei, eu falei, ai gente, tem algum jeito para fazer essa ferramenta funcionar? Porque, nossa, muita gente gosta dela e por que eu não gosto? E é porque eu não sei usar mesmo, por isso que eu não gosto dela. Então eu considero que foi um investimento desnecessário, porque até antes então eu usava o ferrinho de solda do meu marido e esses equipamentinhos aqui, ó, que eu comprei no R$1,99, que não é R$1,99, que vinha no ferro de solda que o meu marido tinha, ó, essas daqui que eu usava. Eu usei bastante, então quando eu tinha que fazer alguma coisa pontilhadinha com plástico, que é essa funçãozinha que essa daqui da Fuse faz, eu fazia com esse aqui, ó, no ferrinho de solda. E funcionava super bem. E então, até então, antes de ter a Fuse, eu usava o ferrinho de solda. E aí, quando veio a Fuse, eu tentei usar e tal, meu marido pegou o ferrinho dele de volta. E aí eu fiquei só com essa daqui, que não funcionou, não usei, fiquei com raiva. Essa daqui que eu comprei, eu gostei dela, tá? Eu fiz alguns projetinhos com ela.
e ela deu super certo. Então eu preferi aqui a minha Fuse Tabajara. A questão de preço praticamente a mesma coisa, só que essa daqui vem com mais funções, porque além dela marcar plástico, fechar sacolinhas de TNT, se você quiser um vídeo que eu explico depois pra você, eu consigo fazer também cortes com ela. Por exemplo, se eu tiver um formatinho de estrela, eu consigo fazer cortes com ela no feltro. Então ela dá pra fazer também recortes no feltro, essa daqui, tá? Com a Fuse eu nem tentei, até porque, ó, o que vem, as ferramentas que vem com a Fuse, creio eu que não seja possível fazer um recorte no feltro. Então, essa daqui, em vista da Fuse, eu prefiro essa, porque ela é mais versátil, dá pra fazer mais coisas e você não fica tão limitado assim, tá? Então, ao meu ver, no meu ponto de vista, eu não investiria numa Fuse se você está começando agora no mundo do scrapbook, porque tem outras opções que você pode fazer também, né? E às vezes você pode até passar raiva com ela. Essas reguinhas aqui, ó, de metal, você pode adquirir também no Mercado Livre, às vezes vende também, porque as Fuses Tabajaras do Mercado Livre, eles vendem essas reguinhas separadas. Também, né? Mercado Livre não, no AliExpress. E essa daqui que eu comprei, eu gostei bastante dela também, ó, porque ela vem, dá pra fazer marcações em madeira, coisa que a Fuse não dá, eu acho, né? Não testei, então eu não sei. Aí aqui, ó, vem os adaptadores, né, pra fazer o trabalho de um pirógrafo. Essa daqui também faz. Por isso que eu optei por essa daqui, gosto mais dessa aqui do que da Fuse. Enfim, se você é aí, a favor da Fuse, me deixa saber aí nos comentários o que você acha da Fuse, se vale ou não a pena investir numa Fuse, se você tem uma, se você sabe usar ela. E eu pretendo realmente mesmo, gente, eu sou daquelas que não deixo tudo pra trás, tá? É questão assim, tipo de honra aprender a mexer com esse negócio aqui, com essa Fuse. Então eu tô pensando em fazer aquele curso lá da Pri Fidelis, né, que ela tem um curso específico da Fuse. Eu tô esperando a oferta do curso dela, porque eu marquei quando tava baratinho, agora já não tá mais. Mas enfim, eu tô esperando ficar um pouco barato o curso dela pra eu fazer esse curso e entender como é que funciona essa ferramenta, porque foi um investimento. Na época, quando eu comprei ela, eu não paguei tão barato assim, acho que foi R$200. Não é um investimento barato. Essa daqui eu paguei 100 reais. Foi 89, se eu não me engano, alguma coisa assim. Mais barata ainda. E acho assim que foi desnecessário eu deixar ela parada por tanto tempo. Então eu preciso fazer esse curso para poder ver como é que ela funciona, quais são os macetes que a Pri Fidelis usa para fazer essa bichinha aqui funcionar. Porque eu, sinceramente, passei raiva com ela. E garanto para vocês que se eu for fazer um vídeo aqui no canal usando a Fuse, vai ser o título: Passando Raiva com a Fuse. Porque é sério, gente, eu devia fazer um vídeo passando raiva com a Fuse, porque é sério, é passar raiva com ela. Muita gente gosta e muita gente odeia. E você é de qual turma? Da que gosta ou da que odeia a Fuse? Eu sou da turma que não gosta. Não gosta, odeia, acho que odeia é uma palavra muito forte, né? Enfim, diz aí pra mim, qual que é a sua opinião sobre a Fuse e sobre esses materiais que eu apresentei aqui pra vocês, sobre não serem tão necessários pra quem tá começando agora no mundo do scrapbook. Eu espero que eu não tenha causado polêmica, porque esse vídeo, gente, é pra ajudar você que tá começando a não sair gastando horrores, porque pra fazer scrapbook você precisa somente do necessário, que seria a sua base de corte, uma régua e um estilete e o papel e a tesoura e a cola. Só. Material básico necessário é isso. E não é desculpa para você não começar, porque eu não tenho todos aqueles materiais exorbitantes, mas tudo dá para se adaptar. Como o caso da Fuse, a gente pode adaptar com ferrinho de solda, tá? Os furadores, eu não tenho, você pode pegar moldes assim, faz o círculo, pronto, vai cortar na tesoura, porque o necessário, como eu já disse, tesoura, régua, o estilete, a base de corte,
pronto. E a cola. Você não precisa mais de nada para começar scrapbook. Então você não precisa investir em muita coisa se você está começando agora. Outra coisa que eu também não considero útil, eu já fiz um vídeo do canal aqui com ela, que é essa ferramenta aqui, ó, de fazer envelopes. Que eu já fiz um review dela aqui no canal. Eu acho ela muito assim, não tão útil assim, tá, gente? Eu não considero ela tão necessária assim. É uma coisa que, se eu tivesse que investir, eu não investiria. Porque envelopes você pode fazer tanto na mão e coisa e tal, mas se ela for um pouco cara, invista em outra coisa que vai ser mais útil pra você, porque essa minha aqui, eu quase nem lembro dela. Ela fica ali parada, perto das minhas outras coisas que são de pouco uso. E eu quase que esqueço dela. Então ela só é para fazer alguns envelopes de alguns tamanhos, né? Tamanhos pequenos, tamanhos menores, maiores, mas isso dá pra você fazer na mão. Ela não é útil, gente, porque assim, se você precisa comprar outra coisa, dê valor ao que você precisa comprar de mais imediato, como é o caso da guilhotina, que ela é muito mais útil do que essa ferramenta. Então considere algo que seja útil pra você, que você vai usar no dia a dia, porque tem ferramentas que você compra e, sinceramente, elas viram depósito de poeira. Eu tenho muitas ferramentas aqui que elas acabaram virando depósito de poeira. E tá aí, parada, eu não usei, e enfim, deu nisso, né? Pra você ver o que aconteceu. Elas continuam aqui paradas com poeira, então, assim, são coisas que eu não consideraria comprar. Se você tem alguma dessas e gosta, comenta aí, deixa-me saber aí nos comentários o que você acha dessas ferramentas, se você gosta muito ou se você odeia, ou você ama ou você odeia. Que é o caso da Fuse, gente. Eu odeio a Fuse, mas como eu disse, eu realmente vou fazer o curso da Pri Fidelis para poder aprender um pouco mais sobre a Fuse. Enfim, essa foi a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, comenta, curte, compartilha. Deixa que nem que seja assim um coraçãozinho, ou um joinha, ou um pontinho. Qualquer comentário já é importante para engajar bastante esse vídeo. Quanto mais comentários, melhor. E eu fico por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo no coração, bye!